Eu sou o professor Edson Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal. Este é o único canal que tem de tudo. Hoje nós vamos falar da tragédia de Tracunhaém. A tragédia de Tracunhaém é um episódio conhecido de todos os paraibanos pela sua história. É um dos mais importantes marcos da história da Paraíba. Ocorreu em 1574 no engenho Tracunhaém, às margens do rio Tracunhaém, hoje divisa entre a Paraíba e Pernambuco. Na época do acontecimento, esse território pertencia à capitania de Itamaracá. Foi um episódio marcado pelo confronto entre os índios potiguaras e os colonos portugueses. É importante lembrar que os potiguaras eram aliados dos franceses e opositores da colonização portuguesa. Os potiguaras, sob o comando do cacique Inaguaçu, levavam a vida em suas aldeias lá no que a gente vai chamar de Copaoba, que se chamava de Copaoba, né, que era para além do litoral. Nessa região onde estão as cidades de Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Duas Estradas. Quando um mameluco se encanta pela filha do cacique Inaguaçu, conhecida como Iratambé, Iratambé, que quer dizer Índia dos lábios de mel. A relação é consentida pelo cacique com a condição de que esse mameluco nunca saísse da aldeia. Antes, só para lembrar, mamelucos são os primeiros filhos descendentes de brancos com índios nascidos aqui no Brasil. Não cumprindo o trato, o mameluco fugiu com a Iratambé para a capitania de Pernambuco. O cacique Inaguaçu, quando soube, mandou 2 filhos seus para Olinda para trazer Iratambé de volta para a sua tribo. Os irmãos de Iratambé cumpriram a missão, conseguem encontrar Iratambé e volta em direção à sua aldeia e no caminho resolve pernoitar no chamado engenho Tracunhaém com a permissão do colono, o Diogo Dias, que era o seu proprietário. Diogo Dias, que já estava coberto de malícia assim que viu a Índia, com interesse em Iratambé, durante a noite sumiu com a Índia. E ao amanhecer, os dois irmãos de Iratambé não conseguiram encontrar mais a Índia. Procuraram Diogo Dias e esse os disse que não iria devolver Iratambé. E provavelmente, como todos nós sabemos, Iratambé foi raptada por Diogo Dias, mantida em cárcere privado e estuprada. Ao retornar à aldeia, sem ainda Iratambé, e ao informar o ocorrido ao cacique Inaguaçu, logo ele organizou seus melhores guerreiros e partiu ao encontro de Diogo Dias para resgatar e vingar sua filha Iratambé. Os índios organizados pelo cacique Inaguaçu, sob seu comando, quando chegaram no engenho Tracunhaém, os indígenas foram uma espécie meio que subestimado. Os moradores do engenho não acreditavam que eles fossem capazes de tamanha façanha de ter vindo buscar o seu parente de tribo, a sua parente de tribo. E subestimaram esses indígenas, achando que ia lutar apenas contra meia dúzia de indígenas. E aí foi um lerdo engano. Estima-se que cerca de 2.000 indígenas vieram lutar. Nesse engenho existia nessas suas proximidades, no seu entorno,
existiam cerca de 600 colonos, né, que eram proprietários e moradores do engenho e de outras propriedades ali no entorno do engenho Tracunhaém. Ao final da luta, todos os colonos foram mortos, os cerca de 600 colonos foram mortos, né? Embora não se saiba quantos morreram, mas diante, né, do poder de fogo que tinham os portugueses, que já utilizavam armas, já faziam utilização da pólvora, estima-se que cerca de 1.500 índios tenham morrido nessa luta, ou até mais um pouco. A consequência desse episódio, né, foi que quando a notícia chegou em Portugal, levada pelos colonos de Pernambuco, né, a repercussão foi muito grande. Isso significava que a colônia de Pernambuco estava em perigo, né, e que poderia ser tomada por indígenas potiguaras, influenciada aí pelos franceses, pois já havia, como a gente disse lá no começo, já havia ali uma rivalidade entre franceses e portugueses, o que levou os franceses a se aproximar dos potiguaras e os portugueses a se aproximarem dos tabajaras. Bom, isso significou que a colônia estava em perigo, como eu já disse, né? E que Itamaracá, um outro significado disso foi que Itamaracá era um verdadeiro fracasso e que, no entanto, deveria ser dissolvida para a criação de uma nova capitania mais forte e mais próxima. Essa capitania, e durante todo o momento, essas capitanias em torno da capitania de Pernambuco, que era a capitania mais lucrativa, tinham como finalidade proteger a capitania de Pernambuco. Nesse mesmo ano, 1574, houve o desmembramento da capitania de Itamaracá e, com esse desmembramento, a criação da capitania real da Paraíba. Capitania essa que de fato só foi ocupada e efetivada em 1585, né? E aí já é uma outra história. Agora você vai ficar com duas questões que nós vamos trazer e comentá-las com você. Conforme prometido, vamos trazer aqui duas questões sobre a famosa tragédia de Tracunhaém e vamos comentar essas duas questões. A primeira questão, essa que está colocada aqui na tela, é que em 1574 aconteceu o conhecido como tragédia de Tracunhaém. Como prometido, vamos trazer aqui duas questões e comentar essas duas questões para que vocês possam melhor compreender. E a primeira questão é essa. Em 1574, aconteceu um incidente conhecido como tragédia de Tracunhaém, no qual índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de uma índia, filha do cacique potiguar, no engenho de Tracunhaém. Com base nos conhecimentos de história da Paraíba e no vídeo que vocês acabaram de assistir, é correto afirmar que essa tragédia contribuiu para a aliança entre os índios potiguara e os portugueses para o progresso da Paraíba. B. O desmembramento da capitania de Itamaracá e para a formação da capitania da Paraíba. C. A autonomia administrativa da colônia e para a expansão das bandeiras no interior da Paraíba. D. A resistência indígena à conquista portuguesa e para a expansão da pecuária na Paraíba. E letra E,
o ingresso de ordens religiosas na capitania e a catequização dos índios da Paraíba. Para responder essa questão, nós damos como base o vídeo que nós assistimos. E com base no vídeo, a gente conseguiu perceber que a letra A não pode ser, porque na letra A você tem a aliança entre os índios potiguara e os portugueses e para o progresso da Paraíba. Isso não foi possível, isso não ocorreu. Todos nós vimos lá no vídeo que a aliança ela foi entre os índios potiguaras. A aliança dos índios potiguaras foi com os franceses, né? E depois, mais adiante, com os holandeses. Os índios potiguaras eles nunca foram bem chegados, pelo menos assim, não tem registro de ter sido bem chegado aos portugueses. Portanto, a assertiva da letra A está incorreta, né? A letra B nos fala do desmembramento da capitania de Itamaracá e a formação da capitania da Paraíba. A letra B, na verdade, é a letra correta. Nós vimos no vídeo que, de fato, há um desmembramento a partir de 1574 da capitania de Itamaracá, e com esse desmembramento houve a criação e a formação da capitania real da Paraíba, tá? Vamos continuar com a letra C, né, que é a autonomia administrativa da colônia e para a expansão das bandeiras no interior da Paraíba. Nem houve, nesse momento, uma autonomia administrativa da colônia, porque nós estamos falando da capitania de Itamaracá. Portanto, na verdade, ela foi extinta, conforme a gente já viu aí, ela foi desmembrada, foi extinta, como a gente viu na letra B, que é a letra correta. E também, nesse momento, não houve aí as chamadas bandeiras para o interior da Paraíba. A letra D, você tem aí a resistência dos indígenas à conquista portuguesa, e isso é uma verdade, para a expansão da pecuária na Paraíba, o que torna a resposta incorreta. Portanto, houve uma resistência dos indígenas potiguaras à colonização portuguesa, no entanto, não foi para a expansão da pecuária na Paraíba. E a letra E foi o ingresso das ordens religiosas na capitania para a catequização dos índios da Paraíba. Isso também não é verdade, porque o ingresso dessas ordens religiosas já vieram das expedições que depois de 1574 vão começar a frequentar a Paraíba com o objetivo de ocupar, né, e povoar o território que vai ser depois o território paraibano, que é da Capitania Real da Paraíba. Portanto, a letra correta dessa questão é a letra B, o desmembramento da Capitania de Itamaracá e para a formação da Capitania Real da Paraíba ou da Capitania da Paraíba. A segunda questão que eu quero trazer para vocês, né, é uma questão que tem caído em diversas bancas aí, então é uma questão multibanca, assim como a primeira também é uma questão multibanca. Então você pode observar que na maioria dos concursos onde teve História da Paraíba, essas duas questões elas estiveram presentes, foram utilizadas pelas bancas. A letra A da questão é o seguinte: em que centenas de indígenas, ou seja, a tragédia de Tracunhaém é a denominação do episódio histórico. Letra A, em que centenas de indígenas que habitavam o território de Pernambuco e Paraíba foram massacrados por conquistadores portugueses em ataque surpresa liderado por Frutuoso Barbosa. A letra B diz o seguinte: que a tragédia de Tracunhaém foi ocorrida no rio de mesmo nome, quando uma frota de embarcações portuguesa foi alvo de ataque de tribos indígenas e de colonizadores holandeses, sendo todos os tripulantes mortos. A letra C, que resultou na morte de todos os colonos que habitavam o engenho de mesmo nome, motivando a determinação dos portugueses
em controlar mais rigorosamente a região por meio da criação da Capitania da Paraíba. Letra D, na qual uma forte epidemia de varíola se alastrou e dizimou em poucos meses várias aldeias indígenas e a população que habitava diversas vilas em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. E finalmente a letra E diz que a tragédia de Tracuém é decorrente do enfrentamento entre colonizadores franceses e portugueses aliados a tribos indígenas, que terminou com a destruição completa dos vilarejos da Capitania de Itamaracá e um grande número de mortos em ambos os lados. Para analisar essa questão, nós vamos fazer aí um processo de exclusão, né, e achar a assertiva mais correta. Então, a tragédia de Itacuém, letra A, é um episódio em que centenas de indígenas que habitavam o território de Pernambuco e Paraíba foram massacrados por conquistadores portugueses em um ataque liderado por Frutuoso Barbosa. Então a gente já descarta essa primeira assertiva, porque Frutuoso Barbosa só vai vir mais adiante, quando ele vai comandar uma das duas expedições que vão ocupar a Paraíba, muito depois desse episódio de Tracuém, e já criada aí a Capitania Real da Paraíba, letra A, descartada. Letra B, ocorrido no rio do mesmo nome, está correto. Quando uma frota de embarcação portuguesa foi alvo de ataque de tribos indígenas e de colonizadores holandeses. Bom, o ataque de tribos indígenas até que a gente poderia admitir. No entanto, quando colocou-se colonizadores holandeses, esses só vão chegar à Paraíba depois de 1634. E a primeira ocorrência de participação dos holandeses da Paraíba foi por volta de 1625, portanto, nesse episódio ocorreu em 1574, não houve a possibilidade do confronto com os holandeses, portanto, a tragédia de Itacuém não tem nada a ver com o colonizador holandês, nem ataque a barco. Letra C, que resultou na morte de todos os colonos que habitavam o engenho do mesmo nome. Isso é verdade, todos os colonos que habitavam o engenho Tracunhaém morreram nesse confronto com os índios potiguara em 1574. O resultado desse confronto foi, de fato, motivou a determinação dos portugueses em controlar mais rigorosamente a região por meio da criação da Capitania Real da Paraíba. Portanto, a resposta correta aqui nesse caso é a letra C, que é justamente a determinação dos portugueses que desmembram a Capitania de Itamaracá e criam aí a Capitania Real da Paraíba em 1534. E a letra D diz, na qual uma forte epidemia de varíola se alastrou e dizimou em poucos meses várias aldeias indígenas e a população que habitava diversas vilas em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A gente não está falando nem sequer de questões sanitárias, nem de epidemias, portanto está descartada essa possibilidade, né? E a letra E, decorrente do enfrentamento dos colonizadores franceses e portugueses aliados de tribos indígenas, que terminou com a destruição completa dos vilarejos da Capitania de Itamaracá e um grande número de mortos de ambos os lados. O que a gente precisa compreender nessa assertiva é que de fato havia um enfrentamento entre franceses e portugueses, que eles eram aliados dos indígenas, mas nessa questão, nesse episódio de Tracunhaém, não há um confronto direto entre portugueses e franceses, portanto a resposta já começa errada. E o segundo momento é que não houve também a destruição completa dos vilarejos da Capitania de Itamaracá. O que houve foi a destruição do engenho Tracunhaém, inclusive atearam fogo no engenho, e a morte dos seus colonos e dos indígenas que lá se enfrentaram. Portanto, resposta correta. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixa o seu like aqui abaixo do nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve em nosso canal e compartilha com os amigos
para que todos tenham acesso a essa informação.